Pessoal, boa noite, a paz do Senhor. Mais uma vez aqui estamos com a graça de Deus e nessa noite Deus tocou no meu coração para estar trazendo aqui uma palavra que se encontra na Bíblia, no livro de 2 Reis, capítulo 5. Eu vou ler do versículo 1 até o 19, onde vamos estar falando aí da cura de Naamã. Quem era Naamã? Naamã foi um grande líder da guerra da Síria. Eu vou estar lendo aqui para vocês, que está no livro de 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao 19, que diz assim: Naamã, comandante do exército, rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito conserto, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: Quem dera, meu senhor, se estivesse na presença de um profeta que está em Samaria, e ele o curaria de sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: Assim falou a jovem, que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: Vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta, que dizia: Tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviarei Naamã, meu servo, para que você o cure de sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou a sua roupa em sinal de medo e disse: Por acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem, nem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, um homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado a sua roupa, e mandou dizer ao rei: Por que o Senhor rasgou sua roupa? Deixe vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos, seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vá, lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne restaurará, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo: Eu que eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo. Ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Porque por acaso não são Abanas, Afar, Rio de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia lavar nele e ficar limpo? Deu meia volta, foi embora, muito irritado. Então seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: Meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não o faria? Muito mais agora, ele apenas disse: Lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como pele de uma criança e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus e toda a sua comitiva. Veio, se pôs diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel.
E agora, por favor, aceite um presente, disse seu servo. Porém ele respondeu: Tão certo como vive o Senhor, cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: Se você não quer, então peça que seja permitido ao seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque esse seu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outro Deus, a não ser o Senhor. Mas que o Senhor Deus perdoe seu servo. E uma coisa, quando o Senhor Rei entrar no templo de Rimão para lhe adorar, ele será encostar-se no meu braço, e eu também tiver de me curvar no seu templo de Rimão. Quando assim me prostrar no templo de Rimão, que o Senhor Deus perdoe o seu servo por isso. E Eliseu lhe disse: Vá em paz. Amém? Essa palavra, ela fala de um homem, né, que ali vivia na Síria. Ele era um homem muito honrado, era um homem que venceu muitas guerras, ele era um homem muito respeitado. Porém, né, o nome dele era Naamã, porém ele tinha esse problema que era lepras, né, que era uma doença que dava no corpo e ficava todinho cheio de ferida. E aquele homem há muito tempo ele vivia com essa doença, né, ali no corpo dele. Até que quando ele foi guerrear ali, foi pego uma menina e ela ficou como serva da mulher de Naamã. E ela falou ali do Deus, né, o Deus de Israel, para aquela mulher, para poder estar falando que Deus o curaria. Eu quero falar para você do Deus que cura, o Deus que já curou. Então Deus ali começa a tocar no coração daquela menina para que ela pudesse falar com uma esposa de Naamã. E a esposa vai e fala com Naamã. E Naamã pega e vai falar com o seu rei, que era o rei da Síria. E o rei da Síria ele escreve uma carta para o rei de Israel, pedindo para que o rei de Israel curasse Naamã. A Síria ali, eles adoram os outros deuses, né? E então o rei da Síria falou: não, vai lá, eu vou mandar uma carta para o rei de Israel, falando para ele poder curar você. E naquele momento, então, Naamã pega as suas tropas e vai para Israel e chega para falar com o rei de Israel. O rei de Israel ele se assusta, ele fica com medo, acaba se rasgando as suas vestes, né? E fala: quem sou eu para curar você? Será que eu sou um Deus? Só que o rei de Israel, naquele momento de medo, ele esquece que ali tem um Deus que cura, um Deus que ainda está vivo. E ele fica ali assustado. Mas Deus, ele está ali, ele está curando. E por um momento de medo, essa pessoa, ela esquece de Deus. Isso acontece na nossa vida. Por um momento, nós achamos que nós vamos o quê? Vamos morrer, né? Principalmente em meio a toda essa pandemia que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, já vai para 2 anos que nós estamos aí e muitas pessoas se foram, muitas pessoas estão com medo, entraram em pânico, muitos entraram em depressão por um momento, esqueceram que ainda tem um Deus que pode curar, que tem um Deus que pode ali entrar com providência sobre esse vírus. Às vezes até nós nos esquecemos, ficamos tão preocupados quando que vamos tomar essa vacina, se vamos tomar, se não vamos, e esquecemos de buscar a Deus. Isso não é bom. Isso não é o que Deus quer. Ele quer o que? Ele quer que nós buscamos. Ele quer que nós cada dia mais adoramos a Ele. Ele quer que nós tenhamos mais amor ao próximo. É isso que Deus busca de nós. Será que esse problema ele tem afetado somente o Brasil? Não, é o mundo inteiro. Se fosse assim, o problema seria só com o Brasil, mas o problema não é só com o Brasil, o problema é o mundo inteiro que está com esse coronavírus. E o medo, ele pegou as pessoas.
E as pessoas estão esquecendo de adorar a Deus. Quantas pessoas têm se esfriado? Quantas pessoas têm esquecido que Deus, Ele é o Deus que cura? Quantas pessoas esquecem que há cura para esse problema, para esse coronavírus? Sei que muitos perderam entes queridos, não é fácil perder. Mas neste momento não é momento de nós largarmos, de nós esquecermos de Deus e sim buscarmos a Deus. Ali Naamã, quando ele ficou sabendo que em Israel havia ali um Deus que curava, ele foi imediatamente buscar ali ajuda. Ele imediatamente falou, eu posso ser curado, eu vou buscar isso. Muitas vezes o seu pastor está falando com você, vá, dobre seu joelho, vai buscar mais a Deus, vai ler mais a Bíblia, busque mais a Deus. Você precisa buscar mais a Deus. Quantas pessoas que estão entrando em depressão profunda por causa desse vírus? Muitas pessoas estão entrando. E através desse vírus, muitas coisas vêm acontecendo, mas muitas coisas vêm acontecendo mesmo. É família sendo destruída, é pais que estão abandonando os lar, largando as esposas com filhos. Não é isso que Deus quer. Deus ele permitiu que essa doença viesse para que houvesse mais união. E também é um sinal que logo Jesus está voltando para nos buscar. Jesus ele morreu na cruz por nossos pecados, ressuscitou e subiu ao céu, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Foi preparar morada para nós. Então nós temos que crer que ainda há um Deus vivo. Muitos falam, mas eu não creio, eu não acredito em Deus, eu não acredito em Jesus, porque muitos falam assim, quantos milhares e milhares de anos estão passando e Jesus está voltando e não volta? Mas não perca a sua esperança. Naamã ali, ele não perdeu a esperança, ele foi ali falar com o rei, e o rei falou aquelas palavras para ele, mas ele ainda não perdeu a esperança dele. Até que ali um outro profeta descobre ali que o rei tinha rasgado as suas vestes, e ele pergunta, mas por que faz isso? E mandou que Naamã fosse até a sua casa. Naamã vai ali com toda a sua esperança. Eu vou chegar lá, ele vai pôr a mão na minha lepra e eu vou ser curado. Ele vai esfregar as mãos sobre minhas feridas e eu vou sair curado. Mas o profeta não falou com ele, mandou o seu servo ir falar com Naamã. O profeta fala para o seu servo, vai e fala para Naamã que vai no Rio Jordão e se lave, se banhe 7 vezes, dê 7 mergulhos no rio, e no 7º mergulho ele estará curado. Então, Naamã, ali, quando naquele momento, por ele ser um homem grandioso ali, ele não aceita, por um momento ele não aceita que o servo do profeta venha falar com ele. Muitas vezes você quer ser o grandão, você é o grandão, mas você não aceita de forma alguma que o servo venha falar com você. Às vezes você é o patrão, você não aceita que o seu empregado vá dar uma sugestão para você. Você está se afundando, mas você não aceita que o seu empregado fale ali com você. Você não se preocupa. Você não quer ouvir o conselho do seu servo. E por um momento ali, Naamã ficou muito bravo, ficou irritado e falou, eu não quero ouvir. E na minha cidade há rios melhores do que o Rio Jordão. Na minha cidade há águas mais limpas do que aqui no Rio Jordão. Por que eu tenho que ir lá? Mas Deus ali ele tinha um propósito para Naamã. Às vezes você procura, fala, eu não consigo, não estou conseguindo, você desiste já na primeira.
Mas Deus está falando para você que não é para você desistir. Deus está falando que é para você continuar. Deus está falando para você que não é para você parar neste momento, mas para você continuar. Não importa onde você vá, não importa onde vão mandar você ir, mas você vá. Se Deus te mandar você ir se banhar no rio, você vai se banhar, porque é Deus que está mandando você se banhar nesse rio. Se Deus está pedindo para você um sacrifício, faça sacrifício a Ele. Se for preciso você fazer um jejum, faça. Se for preciso você levantar de madrugada para orar, mas eu não consigo, faça o que Deus está mandando você fazer. Porque quando você faz, quando você obedece, as bênçãos vêm para você. E ali Naamã, por um momento, ele não queria obedecer. Se Naamã fosse embora, ele não ia receber a bênção dele. Naamã, naquele momento, falou: eu não vou me banhar, eu vou me embora. Às vezes você tem perdido uma bênção porque você não tem ouvido. Às vezes você tem perdido uma bênção porque você não tem ouvido o que o seu pastor tem falado para você. Às vezes você não tem dado ouvido àquelas pessoas mais simples que tem. É essa pessoa que quer falar com você. É essa pessoa que Deus está te usando para poder falar. Você está precisando de uma cura, essa pessoa Deus está usando ela, mas você não quer ouvir ela. Deus tem uma cura para o seu interior. Não importa onde é que você esteja machucado, seja sentimental, seja emocional, Deus tem uma cura para você sim. Não importa quem você seja, para Deus todos nós somos iguais. Se você tem dinheiro, se você não tem, para Deus todos nós somos iguais. Você pode andar de caminhonetona, você pode andar de carrinho, você pode andar do que for, mas você é igual. Você pode mudar a cor, você pode mudar o tamanho, mas você não muda o que você é. Para Deus você é a mesma coisa. Naamã, ele era ali um grande, ele era um homem grande, se considerava o maior, o maioral. Mas Deus ali, ele via que ele precisava de Deus, ele precisava de uma cura. E ele vai até Deus procurar essa cura. Será que porque ele era da Síria, Deus não ouvia? Porque Deus é o Deus de Israel, Deus não é o Deus da Síria? Para eles não, mas Deus é o Deus da Síria. Deus é o Deus do Brasil. Deus é o Deus do Japão. Deus é o Deus da China. Deus é o Deus de todos os lugares, porque foi Ele quem criou tudo. Foi Deus quem criou tudo. O mundo foi Deus quem o criou. Deus não criou só o Brasil, Deus não criou só Israel. Mas no dia da criação dele, de fala em Gênesis, ele criou, foi o mundo todo. E aos poucos as pessoas foram habitando em cada país. Mas Deus é o Deus do mundo. Não é só o Deus de Israel. Ele é o Deus do mundo. Porque Ele é o Deus criador, o Deus que criou tudo. No livro de Gênesis, se você olhar, ali vai mostrar todos, detalhe por detalhes, a criação de Deus. Mas o povo se dissipou, o povo que tem essa direção, eu sou assim, eu sou A, eu sou B, eu sou C. Não, para Deus você é a mesma coisa, não há diferença. Não é porque você tem um pouco a mais ou um pouco a menos que você vai ser mais que os outros. Você não é mais que os outros. Você é igual. Não importa se você tenha dinheiro. Deus, Ele usa quem Ele quer. E Ele usou ali aquele profeta para poder mandar que Naamã fosse naquele rio e se banhasse. Então Naamã, naquele momento, ele para e ele fala, não, eu vou sim se banhar. Porque os servos de Naamã falou. Mas e se esse profeta tivesse te mandado você fazer outra coisa pior, você o faria? Ali ele faz a pergunta. Gente, o Deus, nosso Deus, o Deus verdadeiro mandou, faça. Então Naamã, por um momento, ele fala, eu preciso dessa cura. Eu preciso ouvi-lo. Então ele vai, ele ouve e vai até o rio se banhar. E ali Naamã,
profeta, Deus usa o profeta para mandar Naamã se banhar 7 vezes. Não é 5, 7. E Naamã, pela sua obediência, a Bíblia diz que a obediência ela traz bênção. A desobediência gera maldição. E Naamã se banhou as 7 vezes. Na 7ª vez, quando ele se levanta, a Bíblia diz que o corpo dele estava como um corpo de criança. Aquele corpo cheio de lepras, cheio de ferida. Deus ali o curou, porque houve ali uma obediência a Deus. Então ele obedece a Deus. E começa a bênção na vida de Naamã. Dá para se ver, dá para se notar a felicidade que Naamã sai dali. Por quanto tempo Naamã vivia com aquelas lepras, com aquelas feridas no corpo que a incomodava muito. Então ele sai daquele rio, eu vejo tanta felicidade, ele sai dando um pulo, que ele conseguiu a vitória, ele conseguiu ser curado. E ele vai até o profeta e pergunta para o profeta o que ele pode te dar e oferece ouros e prata para o profeta. O profeta fala, eu não quero nada. Por um momento o profeta ele não se aproveitou do ouro, não se aproveitou da prata. Porque o Deus que abençoa é mais do que o ouro, mais do que a prata. Então ali Naamã pede para que, já que ele não aceita, então ele pede que ele possa levar 2 mulas de terra para a Síria, para ele adorar a Deus, o Deus de Israel. Ele não adoraria mais aqueles deuses da Síria, mas ele adoraria o Deus de Israel. Olha que maravilha. Eu quero que você escute mais o que Deus tem para você. Eu quero que você seja abençoado. Eu quero que Deus traga bênçãos para você. Eu quero que Deus te abençoe, que você prospere. Se você tiver uma doença, não se preocupe, se entregue a Deus. Ele pode curar você assim como ele curou Naamã. Na Bíblia há muitos relatos que ele curou muitas pessoas. A mulher com fluxo de sangue.